Imagine você abrir uma plataforma para vender jogos no mercado onde só tem filho da puta. Mas mesmo que o mundo esteja cheio de maus exemplos, essa plataforma se mantém intocável, sendo maneira com a rapaziada que só quer comprar um joguinho. E aí você é processado por quase 5 bilhões porque você é bom demais. Sim, isso tá acontecendo com a Steam. É mágico. Não, você entendeu errado, amiga. O Reino Unido está processando a Steam em 656 milhões de libras, o que seria aproximadamente uns 4,6 bilhões de reais, porque eles são muito fodas. Assim, olha, mano, tem que ter paciência. Basicamente o que tá rolando é que esse processo está sendo movido contra a Steam porque ela tem práticas que estão diretamente afetando outras lojas online de venderem os próprios jogos. Não, é culpa da Steam isso. Sim, eu consigo ver. Mas sem brincadeira, rapaziada, esse tá sendo o processo mais sem pé nem cabeça que eu já vi na minha vida. E eu vou tá destrinchando ele aqui pra vocês, porque chega a ser engraçado. Sabe, é cômico. Mas vale lembrar que hoje às 3 horas da tarde vai ter live de Elden Ring, finalmente, mané. Mas antes eu vou estar falando de alguns assuntos do mundo dos games ou do mundo da internet no geral, como a polêmica que tá rolando com 2XKO. E aí depois a gente vai partir pro Elden Ring Zada. Finalmente, mano, vocês vão me ver apanhando em outro jogo, olha que legal. Bom, primeiramente eu vou ler alguns trechos do processo aqui pra vocês entenderem um pra um do que tá acontecendo e por que isso daqui não existe, cara. Isso aqui não existe. O processo foi aberto em 2024 pela ativista de direitos digitais Vicky Shotbold. Essa Vicky aí é uma mulher que ela luta diretamente a favor dos direitos digitais das crianças. E aqui ela tá querendo falar que ela representa todos os gamers do Reino Unido. Essa mina aí. Pode crer. Como tá escrito na própria notícia, ela representa aproximadamente 14 milhões de usuários do Reino Unido que compram jogos ou complementos na Steam desde 2018. Eu adoraria ver essa galera aí do Reino Unido falando que é representado por essa mina, porque vocês vão entender já já. Segundo os autores da ação, Valve está explorando sua posição dominante no mercado de jogos para PC para restringir a concorrência e inflacionar os preços. Entre as principais acusações estão as chamadas cláusulas de paridade de plataforma. Alega-se que estas impedem as editoras de venderem seus jogos em condições mais favoráveis em outras lojas. Além disso, o processo afirma que usuários são obrigados a comprar DLCs e itens dentro do jogo exclusivamente pelo Steam, caso o jogo base tenha sido adquirido pela plataforma. O quê? Isso não é uma coisa da Steam, isso é uma coisa de todos os jogos. Mano, é muito foda, cara. São pessoas que obviamente não entendem nada de jogos ou como os jogos funcionam, querendo prejudicar a gente que só gosta de curtir um joguinho por um preço aceitável. Eu nunca na minha vida ouvi falar de um jogo que tenha DLCs ou microtransações que você pode comprar o jogo base pro seu Xbox e depois ir lá na Play Store pra comprar a DLC. Mas beleza, vamos continuar aqui. A comissão padrão de 30% da Valve também é criticada, sobre a alegação de que carece de justificação econômica e é repassada aos consumidores. 30%? Realmente, Valve, 30% é um valor muito alto. Vamos dar uma olhada enquanto as outras empresas de jogos aí com as suas plataformas estão comprando dos consumidores e dos desenvolvedores. Sony PlayStation Store é 30%. Xbox Store, 30%. Nintendo, 30%. A culpa é da Steam mesmo. A gente consegue ver aqui como a culpa é da Steam. E basicamente o processo gira em torno dessas alegações extremamente preocupantes. Mas no fundo, essas alegações só não fazem nenhum sentido, como essa Vicky não tá tentando proteger ou representar ninguém do Reino Unido. E simplesmente, sei lá, mano, ser desagradável. Na verdade, ela provavelmente vai ter algum ganho pessoal bem significativo com isso daí, viu? Eu não duvido não. Porque vamos lá, rapaziada, você aí que acompanha o mundo gamer como você deveria, você já deve estar por dentro que jogos se transformaram em um artigo de luxo. No ano de 2025 e principalmente 2026, as coisas estão se encaminhando para um buraco jamais antes visto. Nós temos, por exemplo, a Nintendo cobrando preços completamente fora da caixinha para jogos que não valem nem metade desse valor. Temos o Xbox Game Pass, que antes era um serviço de jogos muito bom, onde você pagava um dinheirinho bem baixo em comparação ao que você recebia, que eram diversos jogos para você jogar. Agora, se você pagar só R$ 43,90 por mês, você só acessa 50 jogos. Você tem que pagar pelo menos uns 120 para ter acesso a mais de 400 jogos.
Que legal, isso daí é da hora, isso daí é da hora. Enquanto a Steam se mantém uma plataforma extremamente amigável e agradável tanto para desenvolvedores quanto para gente consumidores, como jogos como Silksong, por exemplo, custando só R$ 59,99. A Steam também é uma das únicas lojas que ela realmente coloca promoções significativas nos seus jogos. Olha os valores desses jogos que eu tô colocando aí na tela para vocês quando eles entram em promoção, tipo, não existe, cara, os caras são muito foda. Enquanto a gente tem a Nintendo vendendo um jogo de 2011 por R$350, sendo que isso daqui é só a versão HD, tá? Não é um remake nem nada, é um jogo de 2011 por R$350, já que eles têm a filosofia de nossos jogos nunca caem de qualidade. Como eu disse, a Steam também acaba sendo uma plataforma boa para muitos desenvolvedores lançarem os seus jogos, já que, olha aqui, na página inicial da Steam hoje, tá aqui, já disponível, Myelgenics, que é um jogo do mesmo criador do The Binding of Isaac, o Edmund. Um desenvolvedor indie tendo um bannerzinho customizado aqui por algum tempo na front page da Steam, para as pessoas verem o jogo dele, irem lá e comprarem. Isso acontece com vários dos grandes lançamentos indies. É a única plataforma que divulga jogos indies dessa maneira, amigão. E aí você começa a pensar, pô, Psyne, mas como é que isso acontece então, mano? Como é que eles estão sendo processados se eles são tão melhor do que a concorrência? Exatamente. Tá ligado? Ninguém tá entendendo o que tá rolando aqui. Infelizmente, a gente caminhou pra um lado onde a indústria dos games não é mais um hobbyzinho pra algumas pessoas aqui e ali. Não, dá pra fazer um dinheiro desgraçado. É uma indústria gigantesca, com eSports, lançamentos extremamente caros, consoles tendo a versão base, a versão Pro, a versão não sei o que é ridículo. A gente vive numa geração que se você comprar um console no lançamento, existe uma chance de um jogo que você comprar pra aquele mesmo console alguns anos no futuro não vai rodar tão bem, porque você precisa da versão Pro do console que você já tem. Isso não faz o menor sentido, amigão. Os engravatados que estão atrás dessas decisões dos preços ou afetar diretamente a gente que só quer jogar um joguinho, não são os mesmos que tem na Steam. O Gabe Newell, ou só Gabe, o pai da Valve, ele não só é mais um desses engravatados que tem muito dinheiro por ter criado uma das maiores plataformas de jogos. Não, ele se importa com os games, ele sempre se importou e ele sempre foi muito apaixonado quanto a isso. Tem várias entrevistas dele há muitos anos atrás falando extremamente entusiasmado de jogos ou do estado atual dos jogos, ou como ele imaginava o mercado para ser, tanto que esse mercado existe hoje na Steam, que mesmo com algumas bolas fora, não é mesmo, Valve? Se mantém a única empresa que valoriza primeiro os desenvolvedores e os consumidores do que o dinheiro que eles vão estar fazendo no final do dia. Como eu mostrei para vocês, a Valve não só está sendo processada por uma coisa que todas as empresas fazem, como é normal elas fazerem até hoje. Nunca mudou. Se qualquer coisa, a Valve cobra 30% do valor lá quando a gente compra um joguinho para um desenvolvedor, é até pouco. Porque pela moral que eles têm, eles poderiam cobrar muito mais. Mas não, eles se mantêm ali na faixa, 30%, 30%. Mas infelizmente o mundo jurídico é muito mais complicado do que a gente pensa, já que o que tá rolando com o processo no momento atual é isso aqui. A Valve tentou arquivar o caso logo no início, argumentando que a ação judicial carecia de especificidade e de uma metodologia clara para identificar os participantes, incluindo menores. No entanto, o tribunal considerou esses argumentos insuficientes e permitiu que o caso prosseguisse para uma audiência completa. Ou seja, tem muita maneira para queimar e a gente tem que esperar para ver como esse caso vai desenrolar, mas honestamente é engraçado que a Valve tenha sido o foco dessa vez, enquanto a Nintendo tá cobrando os preços que ela tá, o Xbox com aquele Game Pass merda, entre várias outras empresas de jogos, até empresas de desenvolvimento de game, criando jogos completamente apelativos só para te fazer gastar dinheirinho ali com loot box, mas não. O perigo tá na Valve. Mas bom, rapaziada, a única coisa que a gente pode fazer é esperar pra ver como essa história vai desenrolar. E eu espero que as coisas acabem indo bem pro lado da Steam. Mas honestamente, eu não sei até quando a Steam vai conseguir se manter nesse papel de pró-consumidores. Porque num mundo cheio de filho da puta, você ser bonzinho acaba te destacando muito mais. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham odiado essa notícia. Tem nada de bom aqui, tá? Vai se fuder. Só quero jogar o meu joguinho com gato que tem ebola, cara. Para de tentar me atrapalhar, engravatados. O futuro novamente parece uma merda. Então é por isso que o vídeo vai ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é... Eu sei, você ficou reparando no corte que eu fiz aqui na cara. Para de olhar, mano. Tá me deixando desconfortável.